Olá, sejam todos bem-vindos. Nesse vídeo temos a continuação das questões da prova de português da Unimontes, de nível médio. A gente fez no primeiro vídeo até a questão 8, que era a interpretação de texto, então teve a leitura do texto e a questões de 1 a 8. Agora a gente continua a partir da questão 9. Tendo em vista estes trechos retirados do texto, assinale a alternativa em que foi usada apenas linguagem denotativa. Letra A. Nossa casa está em chamas. Eu quero que vocês entrem em pânico. Letra B. Acreditam que o planeta cabe no seu umbigo. Letra C. De que adianta ir à escola se não vai ter amanhã? E letra D. Tinha 15 anos quando deixou de comparecer às aulas e se sentou diante do parlamento sueco. Aqui está falando no enunciado, né? Falou para a gente marcar a única em que foi usado apenas linguagem denotativa. Geralmente, quando a gente fala de denotativo, a gente acompanha com conotativo. Então, uma coisa ou é denotativa ou é conotativa. Denotativo, ela é mais ligada à realidade. É exatamente o que está escrito, sem abrir muito campo para interpretação. E conotativo, você vai mais para um lado que você precisa imaginar. Não é exatamente o que está escrito, é o sentido que você quis dar para uma expressão. Então, nossa casa está em chamas, ela está falando do problema climático do planeta. Não é que a nossa casa está pegando fogo de verdade, a casa que a gente mora está pegando fogo. Ela está comparando o planeta à casa e diz que ele está em chamas, porque a temperatura está subindo. Então tem um exagero assim, né, em trazer tão para o pessoal, falar, nossa casa está em chamas. Isso é conotativo. Nossa casa e chamas. Então, letra A para a gente está errado, porque a gente está querendo o denotativo. Então vamos para a letra B. Acreditam que o planeta cabe no seu umbigo. A gente sabe que um planeta não cabe em um umbigo. Essa que é a parte conotativa. Você tem que abstrair um pouco. Não é exatamente o que está escrito. Então também não é letra B. De que adianta ir à escola se não vai ter amanhã? Quando ela fala amanhã, ela não está falando exatamente do dia após hoje. Ela está falando de futuro. Então a conotação está aqui na palavra amanhã. Então também não é letra C. E letra D. Tinha 15 anos quando deixou de comparecer às aulas e se sentou diante do parlamento sueco. Não tem nada aqui pendente de abstrair, de interpretar. É exatamente o que está escrito. Ela tinha 15 anos, ela parou de ir às aulas e se sentou diante do parlamento sueco, como forma de protesto. Não depende de interpretar nada, é exatamente o que está escrito. Então, aqui está sendo usada uma linguagem denotativa, que é o que a questão perguntou, então letra D é o correto. Nosso gabarito, então, letra D para a questão 9. Vamos para a questão 10. Questão 10. Assinale a alternativa em que a palavra utilizada no texto está corretamente separada em sílabas. Então, questão de separação de sílaba. Letra A. Destruíram. Está separado. Destruirão. O erro está aqui, né? Esse I aqui com acento, ele teria que ser separado. Seria destruirão. O I ia ficar sozinho numa sílaba. Então, a letra A já está errada. E a gente quer corretamente. Letra B. Abdicarão. Esse B, ele tinha que estar junto aqui com A. Aí ia ficar abdicarão. O B ficaria ali junto com o A, formando uma sílaba. E depois, DI, separa, CA, separa, RAM. Então, a letra B também está errada. Letra C. Compreender. Letra C está correta. Não tem nada errado aqui. Já tem o nosso gabarito.
E letra D, ingênuos. Esse final dessas duas sílabas que está escrito aqui, na verdade, era para ser uma sílaba só. Então ia ser ingênuos. Então letra D, errado. Nosso gabarito aqui, letra C. Gabarito da questão 10. Vamos para a questão 11. Questão 11. Assinale a alternativa que apresenta a palavra entre parênteses que possui regra de acentuação gráfica diferente daquela utilizada no texto. Então, ele quer a palavra fora do parênteses e a palavra dentro do parênteses com regra diferente. Então, vou marcar aqui o diferente para a gente não confundir. Regra diferente. Então, vamos para a letra A. Emergência. Emergência é proparoxítona. Não. Emergência é paroxítona terminada em ditongo crescente. Então, ela tem a penúltima sílaba acentuada. E vândalo. Vândalo é proparoxítona. Então, já temos a resposta, que emergência e vândalo têm regras diferentes. Emergência, paroxítona acentuada, porque termina em ditongo crescente. E vândalo, proparoxítona acentuada, porque toda palavra proparoxítona é acentuada. Então, a gente já tem a letra A, nossa resposta. Letra B, climática e pássaro, as duas são proparoxítonas, então não é a resposta. Vocês e platôs também são duas oxítonas, acentuadas pela mesma regra. Só e pé são oxítonas, monossílabos, também acentuados pela mesma regra. Então, a gente já tinha a resposta desde a letra A, né? Só continuamos lendo o resto. Então, letra A é a resposta da 11. Vamos para a 12. Questão 12. Assinale a alternativa que apresenta o uso da palavra que com função sintática diferente das demais. Letra A. Eu quero que vocês entrem em pânico. Letra B. Um grito que ressoa em diferentes línguas e geografias. Letra C. Os adultos que detêm o poder de fazer as políticas públicas. E letra D. Expressava uma lucidez que a sociedade não esperava de crianças e adolescentes. Na letra A, eu quero que vocês entrem em pânico. Esse que da letra A, ele funciona como uma conjunção. Conjunção. A letra sempre lindíssima, né? Agora vamos para a letra B. Um grito que ressoa em diferentes línguas e geografias. Esse que da letra B funciona como um pronome relativo. Letra C. Os adultos que detêm o poder de fazer políticas públicas. Esse que da letra C também está funcionando como um pronome relativo. E letra D. Expressava uma lucidez que a sociedade não esperava de crianças e adolescentes. Esse que da letra D também está como pronome relativo. Então, o que expressa função sintática diferente das demais é o da letra A, que é uma conjunção. Então, letra A é o nosso gabarito. Para não ficar dúvida, A, o gabarito da questão. Vamos voltar agora para a questão 13. Questão 13 pede para reler um período. Então, releia o período, este período. Essa também é outra novidade da geração climática. São crianças e são adolescentes, mas não são ingênuos. Assinale a alternativa que apresenta a reescrita correta para substituir os dois pontos, sem prejuízo, para o sentido original do período. Letra A. Essa também é outra novidade da geração climática, porque são crianças e são adolescentes, mas não são ingênuos. Aí ele usou um porquê separado sem acento. Acaba que é uma questão de porquê, né? Dos porquês. E letra B. Essa também é outra novidade da geração climática, porque são crianças e são adolescentes, mas não são ingênuos. Aí aqui ele usou um porquê
junto e sem acento. Letra C. Essa também é outra novidade da geração climática, porque crianças e são adolescentes, mas não são ingênuos. Aí usou um porquê junto e com acento. E na letra D é a mesma coisa, com a diferença que vai usar um porquê separado e com acento. Aí ele quer assinar a alternativa que apresenta a reescrita correta para substituir os dois pontos, sem prejuízo para o sentido original do período. Então, qual o porquê que caberia aqui, né? Na verdade, essa aqui é a pergunta. Aqui, no caso dessa questão, que está perguntando sobre os porquês, a resposta correta é a letra B. Aqui usa o porquê junto e sem acento. O porquê junto e sem acento, ele é uma conjunção explicativa, que encaixa perfeitamente aqui nessa frase. Essa também é outra novidade da geração climática, porque são crianças e são adolescentes, mas não são ingênuos. Ele está explicando essa novidade da geração climática, por isso está usando um porquê junto e sem acento. A gente tem que rever as regras do porquê. Porquê separado, junto, com acento, sem acento. Tem uma música de uma professora no YouTube, eu vou colocar o link na descrição do vídeo, que ela explica cantando para os alunos qual que é a diferença, qual que é o significado de cada um dos 4 porquês da língua portuguesa. Vou deixar na descrição. Questão 14. Assinale a alternativa em que se destacam corretamente os núcleos dos sujeitos responsáveis pela flexão do verbo. Letra A. De repente, crianças e adolescentes perceberam que seu mundo era governado por adultos como Donald Trump. Lá no texto ele cita mais gente, né? Mas aqui não é relevante. Letra B. É preciso ocupar espaço político e travar o debate com os adultos que detêm o poder de fazer as políticas públicas. Letra C. Algumas pessoas, algumas empresas e alguns tomadores de decisão em particular sabem exatamente que valores inestimáveis têm sacrificado para continuar a ganhar quantias inimagináveis de dinheiro. E letra D. Como nossos líderes comportam-se como crianças, nós teremos que assumir a responsabilidade que eles deveriam ter assumido há muito tempo atrás. Aí a questão que é, onde está destacado corretamente o núcleo do sujeito responsável pela flexão do verbo? Na letra A está assim: de repente, crianças e adolescentes perceberam que seu mundo era governado por adultos como Donald Trump. Aqui, o núcleo seria crianças e adolescentes. Então, aqui, crianças e adolescentes perceberam. Então, crianças e adolescentes que vai colocar esse verbo nesse número, né? Perceberam, no plural, eles perceberam. Como aqui está grifado só adolescentes, então a letra A fica errada. Letra B. É preciso ocupar espaço político e travar o debate com os adultos, que detêm o poder de fazer políticas públicas. Não é políticas que está determinando como vai conjugar o verbo. Aqui vai ser os adultos, que detêm, os adultos detêm. Que aí esse sinal aqui no é de detém serve para colocar ele no plural. Então aqui o verbo. Só que o que está em negrito não é adultos, é políticas. Por isso que a letra B está errada. Aí na letra C, a gente tem em negrito pessoas, empresas e tomadores. Algumas pessoas, algumas empresas, alguns tomadores de decisão em particular sabem. Então o verbo está aqui, sabem. E o núcleo dos sujeitos está grifado corretamente, está em negrito. Pessoas, empresas e os tomadores de decisão. Eles sabem. Então a letra C que é a nossa opção correta. E na letra D, como nossos líderes comportam-se como crianças, nós teremos que assumir a responsabilidade que eles deveriam ter assumido há muito tempo atrás. Quem está colocando o verbo comportar assim, comportam-se, são
nossos líderes. O núcleo seria líderes e não crianças. Eles comportam-se como crianças, mas o núcleo do sujeito é aqui, em líderes, ou nossos líderes. Então a letra D, como é criança que está grifado, né, fica errado. Letra D também está errado. Então, só para confirmar, a letra C é o gabarito da questão 14. E agora a gente vai para a última questão de português dessa prova, que é a questão 15. Depois disso já começa a parte de matemática, a gente deixa para outro vídeo, para o próximo vídeo. Questão 15. Assinale a alternativa em que a sílaba in é um afixo formador de palavra por derivação. Ou seja, vai começar com in, igual todas as opções, né? Letra A, inversão, letra B, inteligente, letra C, intervenção e letra D, ingênuo. Só que ele quer a palavra que o in aqui, ele é uma derivação, um afixo formador de palavra por derivação. Então, se eu tenho um exemplo, se eu tenho a palavra verdade, existe, né? A gente sabe o significado, ao contrário da mentira. Agora, se eu vier aqui no começo dela e colocar um in, virou uma palavra derivada. Ela deriva de verdade. Agora é inverdade. Eu coloquei esse in aqui no começo e virou uma palavra nova derivada de verdade. Agora ela significa o contrário da verdade. Inverdade é uma mentira. Então ele quer a palavra aqui nas opções que foi feito dessa mesma forma. Olhando de primeira vez assim para elas, parece que nenhuma serve, né? Porque se eu pegar ingênuo e tirar esse in, gênuo não é uma palavra, né? Já feita no dicionário. Então a letra D sai. Intervenção, se eu tirar o in, vai ficar tervenção. Não é uma palavra na língua portuguesa. Então sai. Inteligente, se eu tirar o in, inteligente. Não é uma palavra. Não na língua portuguesa. Sobrou inversão. Inversão poderia ser o contrário de versão. A gente sabe que tem a ver com inverter, com mudar de rumo, de mudar de sentido, né? E aí quando eu fiz essa questão, eu marquei letra A, inversão. Eu poderia separar aqui, eu teria versão, que é uma palavra, e a inversão seria o contrário da versão. E letra A é o gabarito da questão. Estava correto quando eu fiz a primeira vez. Então, só para a gente não ter dúvida, letra A, gabarito da questão 15. A prova de português terminou aqui. No primeiro vídeo a gente fez a parte de interpretação de texto. Nesse segundo vídeo a gente fez o restante, né, que era a parte de gramática. E no próximo vídeo a gente continua essa mesma prova da Unimontes, né, de nível médio, vai ser a parte de matemática. Foi uma prova bem simples, teve português, matemática e um pouquinho de administração pública, né, um pouquinho de direito administrativo. Então a parte de português está aqui toda feita, 15 questões. A gente continua depois com a matemática. Se você está gostando do canal, dos vídeos, se está te ajudando de alguma forma, peço que você se inscreva no canal, que curta os vídeos e que indique para amigos. Até o próximo vídeo.